A paz do Senhor, meus queridos. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está e orasse comigo agora. Senhor Deus, continue comunicando conosco a Tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Que os nossos ouvidos não se fechem, mas que o nosso coração se abra para receber a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, é um prazer falar com vocês. Um prazer maravilhoso, uma alegria imensa. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está no Salmo, no capítulo 39, do verso 4 ao verso 7. Salmo 39, nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Amém? Queridos, esse texto é maravilhoso, esse texto é riquíssimo, e ele é uma oração que pede algo importante que eu e você deveríamos pedir nas nossas orações. Ele pede conhecimento, mas o que o salmista deseja conhecer? Ele deseja conhecer a sua fragilidade humana. Ele deseja saber a soma dos seus dias. Ele deseja saber qual é o fim. Na quarta-feira nós lemos o Salmo 90 e eu conversei com vocês sobre uma oração também, uma oração de Moisés. O Salmo 90 é um salmo de Moisés, onde ele pede para alcançar sabedoria, conhecendo a soma dos seus dias. Ele queria conhecer quantos dias são. A oração é bem semelhante à do salmista, do Salmo 39. É adquirir conhecimento, observando a nossa fragilidade, observando a nossa brevidade. Mais ou menos no sábado passado, sábado retrasado, o meu cunhado, Reginaldo, me veio com uma conta maravilhosa e nós gastamos ali os nossos neurônios, nossos muitos neurônios, fazendo uma conta matemática que despertou meu coração. Eu já tinha começado a refletir sobre esse tema, na verdade, desde agosto do ano passado, quando eu passei por momentos acometidos aí pelo Covid, na minha quarentena de 14 dias, eu refleti muito sobre o fim da vida. E, geralmente, quando nós passamos por enfermidade, por momentos difíceis, a nossa tendência é lembrar que a gente tem um fim, porque a gente fica pensando, será que é agora o meu fim? Será que é agora que tudo acaba, que tudo termina? Então, desde lá o Senhor vem me colocando no meu coração essa reflexão sobre o fim dos nossos dias, o fim da nossa existência. Na verdade, com a intenção de adquirir sabedoria, como os salmistas pediram, o salmista do Salmo 90, do Salmo 34, conhecendo a nossa fragilidade, tentando entender o que nós temos feito com o nosso tempo, que é tão breve, que é tão curto. A conta que o Reginaldo e eu começamos a fazer ali, baseado no texto de 1 Pedro, que fala que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia, e nós tentamos refletir ali qual é a fração de tempo da nossa vida em um dia de Deus. E essa conta foi maravilhosa, muito louca, a gente tentando pensar, e a gente chegou à conclusão que a conclusão
mais fácil de se chegar. Mas, às vezes, se nós não refletirmos sobre isso, nós não chegamos a essa conclusão. E isso, inclusive, está registrado em vários versículos da Bíblia, dizendo que a nossa vida é tão breve e tão curta, como nós lemos no texto aqui, que é como uma sombra. Ela muda rapidamente e ela se vai rapidamente. Nós chegamos a essa conclusão de que nós talvez somos um milésimo, nossa existência de, no máximo, 100 anos, é uma fração do dia de Deus. A gente viu que realmente nós somos frágeis. Conhecer a nossa fragilidade é importante para o nosso processo de crescimento. E na quarta-feira nós meditamos exatamente sobre isso. Por que nós perdemos tempo como se fôssemos adolescentes? E nós falamos também um pouco sobre isso, sobre esse comportamento de se encarar a vida como se ela fosse infinita. Talvez muito porque a nossa geração vive uma era de videogames, onde as vidas são substituídas rapidamente. Tem jogos aí infinitos. Na minha época de criança, de adolescente, você tinha um número X de vida e aí acabou, game over. E hoje isso é infinito. Você pode jogar ali quantas vezes, restartar e começar de novo. E talvez isso passe a impressão para nós que a nossa vida não tem fim, que a nossa vida ela é eterna aqui nessa terra. E muitas vezes nós protelamos as coisas que precisamos fazer e vivemos a vida irresponsavelmente. E a nossa reflexão hoje é sobre a maneira que nós temos vivido esses nossos dias. A nossa reflexão hoje é de que forma eu posso viver isso de uma maneira sábia, de uma maneira que eu possa produzir nessa vida aquilo que Deus espera de mim. Então, foi construído no culto de hoje maravilhosamente bem, vários trechos que refletimos, inclusive o Raniel leu um texto que nós vamos ler aqui, que está em Eclesiastes no capítulo 3, que fala sobre o tempo, né, o tempo para todas as coisas. E o texto começa exatamente assim, que há tempo para todo o propósito nessa terra, debaixo do sol. E uma vez alguém interpretando esse versículo erroneamente, pensou, tem tempo para fazer tudo, então posso viver tranquilamente, que eu vou ter tempo para fazer todas as coisas que eu quero. E não é isso que fala o texto lá. O texto fala dos tempos apropriados para cada coisa, inclusive sobre o tempo de se pensar sobre as coisas, de se refletir sobre as coisas. Ele fala que há tempos pré-determinados. E a gente leu isso no Salmo 139, na quarta-feira passada, que os nossos dias estão determinados, o Senhor tem controle sobre eles, escrito num livro. Isso é uma metáfora para dizer que o Senhor conhece o nosso tempo de vida. Nós é que não conhecemos e vivemos como se o nosso tempo fosse infinito, mas o Senhor conhece a soma dos nossos dias. E a nossa oração, quando pedimos, Senhor, faz-me conhecer a soma dos meus dias, ou o meu fim, ou quando será que esse tempo vai acabar, é exatamente para me refletir de que maneira vamos viver nessa terra, de que maneira vamos existir nesse mundo. E nós precisamos, em algum momento da nossa vida, ou, aliás, em todos os momentos da nossa vida, pararmos e fazermos uma reflexão sobre isso. Salomão, ele fala sobre isso, que há muito mais sabedoria em um velório, onde você se pensa sobre o fim da vida, do que em uma festa, onde você está preocupado apenas em comer e beber, em se divertir. Mas no velório, não. O velório é um momento onde você pensa que a sua vida tem um fim. E quando você pensa que a sua vida tem um fim, você começa a refletir o que eu tenho feito com a vida que eu tenho, o que eu tenho feito com os meus dias que ainda restam. Quantos são? Quantos são a soma dos meus dias? Em um determinado momento, eu parei para refletir isso. Falei, eu estou na metade da minha vida, eu estou num quarto da minha vida, num terço da minha vida. Quanto tempo eu vou viver? O que ainda falta para mim conquistar? De que maneira eu tenho vivido? E pensar sobre isso é sábio. Então, nós percorremos ali o Salmo 90 na oração de Moisés, mas nós também percorremos o Salmo 139 e depois 2 Timóteo 2, versículo 4, que fala sobre embaraçarmos com as coisas dessa terra, nos perdermos na conquista das coisas,
Daniel falou lindamente sobre isso, o evangelista Goiani também. Muitas pessoas tentando ficar rico, ganhar dinheiro e acaba se perdendo nas coisas que são vaidade e deixando de viver a vida da forma como deveria ser feita. E no final da mensagem de quarta-feira, eu fiquei na cabeça ali com João, capítulo 6, versículo 68, quando nós falamos sobre as palavras preciosas do Senhor, quão elas são importantes para nos fazer adquirir sabedoria. A oração de Moisés foi destinada a quem pode nos fazer viver de maneira mais sábia. E aí me veio a fala de João, a fala maravilhosa de João, quando Jesus faz o discurso sobre viver com ele, as dificuldades da vida, sobre comer da carne, beber do sangue, vestir a camisa mesmo, aquilo que nós precisamos fazer. E muitos discípulos acharam isso pesado demais. O pastor pregou maravilhosamente sobre esse texto recentemente. Os discípulos acharam isso pesado demais, as pessoas que andavam com Jesus ali, mas Jesus pergunta para eles: vocês não vão embora também não? E Pedro pergunta: para onde nós iremos? Se são as suas palavras que são capazes de nos dar a vida eterna. Em outro texto também, a Bíblia diz que nós examinamos as Escrituras, as palavras do Senhor, o que o Senhor deixou para nós como testemunho, como testamento, como regra de vida. Nós examinamos essas palavras deixadas porque nós acreditamos que nela está o segredo para a vida eterna. Nós acreditamos que ela é capaz de nos dar a eternidade junto com Jesus. É por isso que nós examinamos as Escrituras. E pensando sobre essas palavras sábias que podem nos levar a gozar da vida eterna, a desfrutar da vida eterna ao lado de Jesus, não só essa breve e momentânea vida, mas uma vida eterna ao lado de Jesus, me veio esse pensamento de que forma nós podemos aproveitar melhor esse tempo usando as palavras do Senhor. Essa é a nossa reflexão. É através da palavra do Senhor que nós vamos chegar a desfrutar o melhor de Deus para essa terra, o melhor de Deus para essa existência. E eu queria ler um versículo com vocês, que está em Isaías capítulo 55, versículo 6. É um versículo bem pequeno, não precisa nem abrir lá. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso me fez refletir que nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isso dá a entender que haverá um tempo, haverá um momento em que isso não será mais possível. E isso não é só na eternidade, não é só num tempo futuro, depois do arrebatamento, mas isso aqui haverá um tempo em que você vai deixar de existir nessa terra. O tempo para se buscar ao Senhor, para se refletir sobre as palavras do Senhor, é enquanto você está nessa existência. E quanto tempo é? Nem eu nem você temos domínio sobre isso. E eu separei duas definições que você encontra facilmente olhando ali no dicionário sobre tempo. E o tempo diz que é duração relativa das coisas. Enquanto Deus trabalha com a eternidade, nós precisamos trabalhar com essa duração relativa das coisas, porque nós estamos numa vida que é breve, que é como sombra, que é rápida, que é breve e que é curta, mas o tempo fala sobre esse determinado tempo, porção de tempo, porção de espaço de tempo, que ela é relativa às coisas. Enquanto Deus é eterno, nós somos temporais. Então, essa ideia de tempo dá ao ser humano a ideia de presente, passado e futuro, porque nós somos criação, temos começo e temos fim, mas Deus é eterno. Mais um motivo para se buscar no Senhor o entendimento de como viver essa vida. Alguém que lida com eternidade enquanto nós com brevidade. Outra definição que a gente precisava ter para entender essa mensagem é o termo temporalidade, que fala desse provisório, fala exatamente do que eu quero comunicar com vocês esta noite. Fala sobre esse temporário, provisório,
dessas coisas mundanas, diz lá no dicionário, quer dizer, das coisas relativas a este mundo. Nós precisamos falar dessas coisas enquanto estamos aqui, enquanto existe tempo para nós, para realizarmos as coisas que precisam ser realizadas enquanto estamos nessa existência. E esses termos são importantes. Tem um pensador da psicologia, Heidegger, que diz que o homem é ser para a morte, ou seja, o homem precisa lidar com essa angústia, tendo a consciência da sua finitude. Nós precisamos conhecer o nosso fim. Precisamos saber que nós temos um tempo determinado, que o nosso tempo é breve e é curto, para podermos lidar com as situações da vida. Porque nós gastamos muito tempo como se fosse inesgotável. E não. Enquanto nós falamos aí de um tempo de vida de 70, de 80 anos, para alguns é 30, para alguns é 20, para alguns é 14, é 16. Nós não sabemos quanto tempo vamos existir nessa terra e por isso precisamos buscar no Senhor a melhor maneira de viver cada um dos nossos dias, cada momento enquanto estamos nessa terra. E eu trouxe também uma reflexão de um pensador muito conhecido do nosso tempo, o Mário Sérgio Cortella. Ele tem um vídeo chamado O Homem e o Tempo, e ele traz algumas reflexões importantes que mexeu muito comigo. Ele fala que nessa busca nossa pela finitude, nós gastamos muito tempo com coisas temporais, nós gastamos muito tempo com coisas que são efêmeras, coisas que se vão, com vaidade. O termo vaidade, nós lemos aqui no texto principal, é a ideia de uma bolha de sabão. Algumas estouram enquanto ainda estão sendo sopradas. Essa ideia de brevidade, essa ideia de rapidez, que também são sinônimos de temporalidade. Rapidez, agilidade. Esse é o termo temporalidade. E ele fala, o Mário Sérgio Cortella, nesse videozinho, que a nossa vida é dividida basicamente em 3 etapas, do 0 aos 25, onde estamos construindo as nossas coisas, construindo nossas ideias, nós nos formando como pessoa, nos formando como seres, mas também ao tempo que estamos nos formando financeiramente, tentando conseguir alguma coisa, nos formando intelectualmente, buscando conhecimento. Depois, o outro tempo é dos 25 aos 50, quando nós trabalhamos muito para conseguir manter aquilo que nós começamos a construir, onde nós vamos dando corpo àquilo que nós estamos construindo. E ele fala que dos 50 aos 75 é preparando para fazer o check-out. E eu ri demais sobre isso. Ele diz que é o tempo onde você começa a tentar manter aquilo que você construiu do 0 aos 25. Ele diz que começa a desmoronar tudo. É o tempo que nós preparamos para a morte. Nós vamos refletindo sobre tudo que foi vivenciado e tudo que foi construído. E ele fala que, infelizmente, ele traz isso também numa reflexão de um livro que ele escreve, e ele fala que, muitas vezes, o triste fim das pessoas, e ele diz que isso muitos médicos, as pessoas que trabalham com a área da saúde, quando elas vivenciam ali a morte de muitas pessoas, e muitas vezes elas seguram ali forte a mão do médico e pedem: eu queria ter mais tempo para poder fazer aquilo que eu não fiz. Isso, no final da vida, eu queria beijar quem eu não beijei, eu queria dizer que amo quem eu não amei, eu queria tempo para brincar com meu filho, coisa que eu não valorizei. E isso é interessante, porque a gente fala sobre aquela mais-valia que Jesus traz ali em Mateus capítulo 5, capítulo 6. Nós valorizamos as coisas erradas, nós gastamos muito tempo valorizando coisas erradas e desvalorizando as coisas que realmente são importantes. Quando Jesus fala, por exemplo, de investir no reino de Deus ou investir em um outro tempo, numa outra existência, ele fala daquelas coisas que realmente são importantes. Nós gastamos muito tempo. E é triste. Eu vi isso aqui
esse relato dele, pensando que realmente é exatamente assim. Muitas pessoas gastam a sua vida guardando rancor, sem falar com as pessoas que deveriam, sem amar como deveriam, e depois gastam o resto da sua vida arrependendo das coisas que deveria ter feito e de repente não fez. E ele diz que, sobre uma reflexão, que se bobear, você perdeu a vida e desperdiçou a vida e só foi se dar conta quando ela acabou, enfim. Só que muitas pessoas são pegas de surpresa nesse meio tempo. A pandemia veio para mostrar isso, que nós não temos segurança de quanto tempo vamos existir. Então, nós precisamos ter sabedoria para existir aqui da melhor maneira possível. Nessa reflexão, ele fala que nós, se dormirmos aí 8 horas diária por dia, se nós dormirmos 8 horas diárias, que é o comum de todo mundo, nós vamos passar, se vivemos até os 75, aí, 25 anos da nossa vida dormindo. Nós já perdemos um tempo aí recarregando as nossas baterias, e isso é importante. E o que nós fazemos com o outro tempo? O que nós fazemos com o outro tempo que não estamos dormindo? E ele diz que geralmente nós gastamos tempo comendo e nós gastamos muito tempo comendo, dormindo e gastamos nossa energia em alcançar essas coisas, em alcançar um melhor tempo para dormir, em alcançar uma melhor comida para comer, ou seja, ele fala do embaraço, ele traduz o embaraço que nós vivemos nesse interim. Nós gastamos tempo com coisas que são desnecessárias. Essa reflexão me fez pensar muito sobre a maneira de viver aqui. Nós precisamos alcançar um coração sábio. Nós precisamos alcançar um coração sábio. 1 Pedro, capítulo 4, do 7 ao 10. Eu queria ler com vocês. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 10. Diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro anuncia aqui o fim de todas as coisas. Nós precisamos estar ciente que as coisas têm fim. Nós precisamos estar ciente da nossa finitude. Só assim conseguiremos viver sóbrios e vigilantes. Nós precisamos estar sóbrio, e isso é muito forte, porque o mundo hoje vive de entretenimento. O mundo hoje vive entretido com as coisas. Teve uma pesquisa recente que as maiores empresas do mundo hoje, elas tratam com entretenimento para te manter entretido, gastando tempo ali de frente da televisão, de frente do computador, de frente da tela do celular. Quanto tempo nós gastamos nessa coisa? Já existe nos aplicativos o tempo de uso dos aplicativos. E facilmente você passa ali 4, 5 horas da sua vida observando a vida das pessoas, às vezes ali interagindo nas redes sociais. Quanto tempo da sua vida você gasta ali na frente dessas coisas sendo entretidos? E quando ele fala de sede sóbrios, ele fala de você estar consciente, de você estar acordado, de você estar desperto, de você saber como você está vivendo os seus dias, para você não ficar embaraçado, preso. Sede sóbrio e vigiai. Você tem que estar atento, esperto. A melhor maneira de se viver é de maneira sóbria. Nós somos levados muito rápidos
é uma característica da nossa geração, principalmente quem lida com redes sociais. Nós somos levados do amor ao ódio muito rapidamente. Muita gente gasta a sua vida entrando em perfis e demonstrando suas indignações. Como nós temos gastado os nossos dias? Tem sido de maneira sóbria? Essa é a nossa reflexão hoje. Nós precisamos viver de maneira sóbria. Nós precisamos estar acordados, participantes da nossa própria existência. A maioria das pessoas do nosso tempo vivem a filosofia de Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. E, de repente, ele não percebeu. Ele tinha 18, hoje ele tem 35. Está vivendo como se tivesse 18. A vida passa muito rápido e, se você não estiver sóbrio, ela já passou. Muitas pessoas ficam lembrando, ali vivendo nostalgicamente as coisas que já foram feitas, como se estivessem muito próximas dela. Eu, recentemente, lembrando coisas maravilhosas, pensei, poxa, tem 20 anos isso, tem 30 anos. Ontem, Dia dos Namorados, eu lembrei dessa fase maravilhosa da minha vida e eu lembrei que já tem mais de 14 anos que isso começou. Mais de 14 anos que eu e minha linda esposa Juliette, que está me assistindo, nos encontramos, começamos a namorar. 14 anos que passaram. A vida é muito rápida. Fala da temporariedade. Se você não estiver sóbrio, você vai perder coisas, vai perder tempo com coisas que não deve ser gasto esse tempo. E ele fala que nós precisamos gastar com amor uns para com os outros. Nós precisamos gastar o tempo aplicando os nossos dons para edificar uns aos outros. Tem pessoas que não têm consciência do dom que recebeu ainda. Você pergunta para ela, e aí, qual que é o dom que você tem para edificar os seus irmãos? Ela não gastou tempo descobrindo, porque ela estava gastando tempo com mágoa, gastando tempo com a vida das outras pessoas. Nós vivemos uma geração assim, se gasta mais tempo observando a vida dos outros do que observando a sua própria vida. Nós precisamos gastar tempo sóbrios, observando nossa própria maneira de viver. Reparamos muitos erros nas outras pessoas, porque se reparássemos os nossos próprios erros, o pastor pegou sobre isso no domingo, quando nós falamos maravilhosamente sobre a celebração da ceia. É um exercício maravilhoso de olhar para você mesmo. É um exercício maravilhoso de olhar para a sua própria existência e refletir de que forma você tem vivido. Isso a gente precisa viver. Nós vivemos, pelo menos de mês a mês, nós precisamos fazer isso na ceia. Mas nós deveríamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Uma autorreflexão. Deitar a sua cabecinha ali no travesseiro, antes de dormir, durante a sua oração com Deus, falando, Senhor, como eu tenho vivido a minha vida? De que forma eu tenho vivido? E ele diz que a melhor maneira de se viver é aplicando o que você recebeu de Deus na vida das outras pessoas, de forma a edificá-las e construí-las, porque você vai sendo construído junto com elas. Isso é maravilhoso. É assim que se mostra a graça de Deus. É podendo ajudar na transformação das outras pessoas, mas estando consciente da sua própria necessidade de mudança. Nós refletirmos sobre as nossas próprias necessidades de mudança, nós vamos ver o quanto precisamos crescer ainda. E isso é rápido. A nossa vida é muito breve, a nossa vida é muito curta. Enquanto eu falo com vocês, eu tenho certeza que a existência de muitas pessoas chegaram ao fim. Não de vocês que estão me ouvindo, graças a Deus, mas pelo mundo afora. Muitas pessoas têm encerrado o seu processo aqui nessa terra. E um texto que está em Mateus capítulo 24, verso 33, diz assim: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Isso ele fala da volta de Jesus. Mas isso eu já aprendi com o pastor Charles, por exemplo, que a volta de Jesus, para muitas pessoas, pode vir a qualquer momento. Claro,
que existe o arrebatamento. Mas o que garante que vamos estar nesse período, nesse arrebatamento? Jesus pode vir para mim ou para você antes disso, como tem vindo para muitas pessoas nesse exato momento que conversamos. Mas nós precisamos saber que o fim está próximo de todas as coisas. E aí, o verso 34 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Enquanto as coisas são temporais, o Senhor lida com a eternidade, e a palavra do Senhor não muda, por isso que os conselhos do Senhor é a melhor maneira de se viver essa vida. E ele diz assim: e assim como foram nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E esse termo eu gostaria de falar com vocês uns 2 minutinhos sobre ele. Os tempos de Noé fala de um tempo de uma geração tão corrompida, tão preocupada com nada, como é a nossa geração. Se você ligar a televisão um pouquinho, você vai ver tanta atrocidade que nem assistindo os filmes sobre a vida de Noé, talvez os autores não conseguiram reproduzir a maldade do coração humano, refletido nos seus pecados, nas suas atitudes, na forma de se comportar. Mas a nossa geração está como na geração de Noé. E precisamos ficar atentos, porque esse é um dos sinais de que Jesus está próximo, de que está findando as coisas, de que o tempo nessa existência está se encerrando. É a maldade que impera como nos dias de Noé. Esses dias eu vi um post e a pessoa colocava assim: dane-se o amor. Deus é amor. Como nós estamos vivendo uma geração que despreza o amor, sendo que Deus é amor. Chegamos a esse ponto. Mas se você assistir um pouco o telejornal, você vai ver que a maldade está nos níveis dos dias de Noé. Nós precisamos saber que o fim existe, estar cônscio, estar ciente do fim, para que nós possamos entender, através da nossa fragilidade, que precisamos repensar a nossa maneira de existir e de viver nessa terra. Através das palavras do Senhor, através do manual de como se viver nessa terra deixado por Ele, nós podemos alcançar o resultado da oração de Moisés no Salmo 90, alcançando um coração sábio. Nós precisamos alcançar um coração sábio. Isso me faz lembrar das virgens de Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Todas elas foram chamadas para ser noivas, mas muitas delas, 10 virgens, deixaram de se preocupar com o tempo. Elas foram sem azeite, porque pensaram que ainda tinha muito tempo. As outras já estavam preparadas, porque elas sabiam que o tempo podia ser a qualquer momento. E elas colocaram azeite em suas lâmpadas. Diz assim a parábola lá. E todas dormiram, estavam todas dormindo. De repente veio o anúncio, o fim chegou. O noivo chegou. E 10 que estavam preparadas puderam continuar na cerimônia do casamento. Entraram para a eternidade da fé. Mais 10, as que estavam despreocupadas com o tempo, pensando que o tempo era infinito, pensando que tinham várias vidas para retomar, despreocupadas, tranquilas, pensando que ainda tem mais tempo. Elas não puderam entrar. E essa parábola fala sobre o nosso comportamento diante da nossa existência. E ela traz um anúncio no versículo 13, que nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia do fim. Eu não sei o dia do fim, você não sabe o dia do seu fim. É por isso que nós precisamos entender que ele existe e que ele pode vir a qualquer momento. E nesse meio tempo, entre o começo e o fim, nós precisamos ter sabedoria para existir da melhor maneira possível. Então, que a nossa oração seja como foi a de Moisés.
alcançar um coração sábio. Que a nossa oração seja como a do salmista, do Salmo 39. Que a nossa esperança de viver dias melhores esteja no Senhor. Só Ele pode nos dar capacidade, só Ele pode nos dar subsídio para existirmos nessa terra da melhor maneira possível. Não deixe de abraçar quem você deveria. Nós falamos de abraço num tempo muito complicado de se abraçar. Talvez tem pessoas nesse momento pensando, eu podia ter abraçado como podia. Agora não pode mais. Eu poderia ter beijado quando podia, agora não pode mais. Como é complicado você entrar ali, por exemplo, na igreja, com tantas pessoas que você deseja abraçar, e eu sou assim, eu sofro muito, porque eu entro ali, aí está ali a irmã Ledi, está aí a irmã Lena, e você quer dar um abraço, no Eurípides, eu coço até os dedinhos para dar um abraço nele, e você não pode abraçar esses irmãos. Você não pode, porque o tempo não é tempo de abraçar. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Você já abraçou todo mundo que você queria? Esse tempo de pandemia pode passar. Ou ele pode não passar. De que maneira você vai viver o tempo que você ainda tem? De que maneira você vai viver? Peça ao Senhor que te ajude a viver da maneira melhor. Mas melhor do que pedir em oração, procure saber a forma de se viver nessa terra, que está no livro que você tem nas mãos, chamada Bíblia. Só nas palavras do Senhor vamos ter sabedoria para existir de maneira sábia e de maneira sóbria. Fique sóbrio. Ore comigo. Senhor meu Deus, obrigado a Deus por mais uma palavra de alerta. Que o nosso coração receba sabedoria vinda do Senhor. Que os meus irmãos não percam tempo, que eu não perca tempo. Sabendo, a Deus, que a nossa vida é muito rápida, é muito breve, é muito passageira, é muito temporal. Que cada um de nós busque na palavra do Senhor viver os melhores dias da nossa vida nessa existência. Para que nenhum perca tempo, gastando tempo com coisas que não são importantes. Que nenhum de nós se embarace nessa existência, mas que cada um seja capaz de extrair do Senhor maneiras de se viver nessa vida. Que cada um de nós encontre no Senhor, nos seus exemplos, nos seus ensinamentos, nas suas palavras, o Senhor que é especialista de eternidade em eternidade, que nos teus conselhos cada um de nós aprenda a existir nesta terra, que nos seus conselhos nós aprendamos a viver de maneira sóbria e consciente, sabendo que o fim está próximo, porque a nossa vida é muito breve. Nos abençoe, Senhor, com o teu conhecimento, com a tua sabedoria. Nos faça alcançar coração sábio, em nome de Jesus.